Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a nossa ideia é ir direto ao ponto e olhar para a LGBTfobia de um jeito bem diferente. Não apenas como um monte de incidentes de violência isolados, mas como algo totalmente estrutural. Os dados oficiais vão nos guiar por uma investigação profunda sobre o que a sociologia chama de uma verdadeira patologia social. Uma desordem tão enraizada que não afeta só quem é o alvo direto, mas literalmente impede que a nossa sociedade como um todo se desenvolva de forma plena e pacífica. Vamos entender melhor como isso funciona. Olhando rapidamente para a nossa pauta, o caminho da nossa explicação de hoje passa por 5 pontos diretos. Primeiro, a patologia social da LGBTfobia. Segundo, os custos econômicos da exclusão. Em terceiro, a interseccionalidade na violência letal. Depois, a histórica decisão do STF. E, para fechar, a transformação e inclusão sistêmica. Ponto 1. A patologia social da LGBTfobia. Bom, para entender a real gravidade da coisa, a gente precisa olhar para o diagnóstico macro que as ciências sociais fazem sobre esse problema. E o que é, na prática, uma patologia social? Apoiando-se nos estudos do filósofo Axel Honneth sobre o reconhecimento e naquela ideia super conhecida de violência simbólica do Pierre Bourdieu, os pesquisadores explicam que a LGBTfobia age literalmente como uma doença. É uma condição estrutural onde a negação constante da identidade de alguém gera uma bagunça total na sociedade. Essa patologia estratifica as pessoas e impõe uma violência simbólica tão forte que acaba coagindo todo mundo a aceitar a desigualdade, a exclusão e o preconceito como se fossem a ordem natural das coisas. E, claramente, não são. Ponto 2. Custos econômicos da exclusão. Porque, saindo um pouco da teoria sociológica, a gente precisa falar sobre os sintomas mensuráveis dessa patologia na economia. Um lado que o Banco Mundial evidenciou recentemente e que pouca gente discute. Olha só esse número, 21,6% de desemprego. Durante o auge da pandemia de Covid-19, a taxa de desocupação entre a população LGBTQIA+, bateu essa marca. Para colocar em perspectiva, isso é quase o dobro da média nacional que o IBGE registrou na mesma época. É um reflexo direto e matemático de como a marginalização empurra, na marra, essas pessoas para fora do mercado formal de trabalho. E o que é mais chocante na nossa análise agora é ver como as engrenagens dessa exclusão rodam lá dentro das empresas. Um levantamento muito revelador do Center for Talent Innovation mostra que 61% dos profissionais gays e lésbicas simplesmente escondem quem são no trabalho por medo de represálias da chefia ou de perder a vaga. E tem mais, 33% das empresas admitem abertamente que não colocariam pessoas LGBTQIA+ em cargos de liderança. De jeito nenhum. O cenário mais extremo dessa expulsão brutal acontece com as travestis. 9 em cada 10, ou seja, 90% delas, acabam recorrendo à prostituição porque a porta do emprego formal simplesmente não abre. Econômica e socialmente, isso é um desperdício gigantesco de talentos e um potencial produtivo enorme jogado fora. Seção 3. Interseccionalidade e violência letal. Saindo dos impactos no mercado de trabalho, a gente entra agora no custo físico, que é urgente e devastador, olhando de forma bem objetiva para a escalada da violência. A socióloga Patricia Hill Collins traz um arcabouço conceitual vital aqui. Ela tem uma frase que diz: prisões e armários são metáforas que aproximam questões de raça e sexualidade. Ambos usam mecanismos institucionais para manter hierarquias. Ou seja, entender essa interseccionalidade é a chave, porque nos mostra exatamente como racismo e intolerância de gênero andam de mãos dadas para disciplinar grupos e criar alvos demográficos muito bem definidos para a violência letal. E os registros públicos provam o resultado dessa hostilidade cruzada. Analisando os dados documentados no Atlas da Violência do IPEA, a gente nota um crescimento dramático. A curva aponta para uma escalada vertiginosa e assustadora nos episódios de agressão contra homossexuais e bissexuais no Brasil, com um pico extremamente alarmante ali por volta de 2019. Esses números não são apenas estatísticas, eles são o sintoma mais letal dessa hostilidade generalizada. E quando a gente recorta esses dados por raça, a letalidade mostra que tem uma cor muito bem definida. Na violência letal contra mulheres trans, as mulheres negras sofrem um impacto de forma absurdamente desproporcional. Concentram 58% dos casos contra 35% das mulheres trans brancas. Fica inegável que as agressões explodem com força total justamente nos pontos onde as vulnerabilidades sociais se cruzam. E este outro recorte escancara de vez o quão estrutural é o problema. Entre as travestis, a disparidade racial é ainda mais cruel. As travestis negras são a imensa maioria, representando 65% das vítimas, frente a 31% de vítimas brancas.
Todos os relatórios convergem para uma triste e clara realidade. A juventude negra, especificamente na faixa etária entre os 15 e 29 anos, é disparado o alvo estruturalmente mais vulnerável dessa patologia social no nosso país. 4. A decisão do STF. Diante de um quadro tão crônico e agudo de preconceito e letalidade, como o nosso Estado e o sistema judiciário reagiram a tudo isso? O caminho jurídico não aconteceu do dia para a noite, ele foi trilhado a partir de marcos muito importantes. Lá em 1990, tivemos um salto gigantesco quando a OMS finalmente tirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Bem depois, em 2016, com a Lei do Nome Social, o foco passou a ser o respeito identitário. E aí, chegamos a 2019, o ano do julgamento da DO 26 no STF. É uma mudança nítida. A gente sai de uma luta contra a patologização médica e entra numa batalha real por proteção perante a lei. Para a gente entender o peso gigantesco de 2019, precisamos olhar factualmente para essa ADO 26. O Supremo Tribunal Federal percebeu que havia uma omissão enorme do Congresso Nacional em criar leis para proteger essa população. Então, o tribunal tomou uma decisão monumental. Eles decidiram equiparar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Juridicamente, a Corte pegou a estrutura das leis antirracistas que já existiam e usou para fechar essa grave lacuna, garantindo que essas agressões não ficassem mais sem punição penal no Brasil. 5. Transformação e inclusão sistêmica. Vamos em frente ver como isso se desdobra hoje. Porque tratar uma patologia social exige ir além de apenas punir no sistema de justiça, exige transferir boa parte da responsabilidade lá para o mundo corporativo. Dá uma olhada nessa cifra. 420 bilhões de reais. Além de toda a defesa urgente dos direitos humanos, existe um argumento financeiro colossal. Esse valor aí é o poder de compra anual estimado da comunidade LGBTQIA+, no Brasil, o que o mercado costuma chamar de pink money. Esse montante deixa muito claro que excluir pessoas é, além de antiético, um péssimo negócio. Tem um incentivo econômico gigantesco para que as empresas adotem a inclusão de forma genuína. Então, qual é o X da questão? Como a gestão das empresas pode virar a chave na prática? O material aponta passos sistêmicos reais, que passam bem longe daquele marketing vazio de fachada. As empresas precisam implementar políticas antidiscriminação absolutamente inegociáveis. Segundo, oferecer benefícios de saúde que realmente cubram as necessidades médicas e psicológicas dessa população. E terceiro, garantir a criação de espaços seguros e redes de apoio lá dentro. É assim que o ambiente de trabalho deixa de ser hostil e se transforma em um espaço engajado e produtivo. E assim a gente conclui a nossa explicação de hoje. Depois de colocarmos na balança as perdas econômicas bilionárias, o esforço jurídico para tapar buracos históricos e, principalmente, as inúmeras vidas que sofrem com isso todos os dias, fica uma pergunta inevitável. Será que uma sociedade consegue realmente alcançar seu pleno desenvolvimento econômico e social, enquanto uma parte inteira de seus cidadãos é deixada de fora, excluída de forma sistêmica? Os dados mostram, sem sombra de dúvida, que o custo do preconceito é alto demais. E, no fim das contas, é uma conta pesada que toda a sociedade é obrigada a pagar.